ok? Para cada deus do Egito, para cada um dos deuses que existem, pagãos, existe uma prece específica. Então existe um deus da fertilidade. Por que uma pessoa vai diante do deus da fertilidade? Porque ela quer ser fértil, porque ela quer ter filho. Existe o deus da riqueza, porque ela quer ser rica, ter posses, né? Existe o deus da guerra, que quer vencer as batalhas. Então, quando essas pessoas iam diante desses deuses, elas iam diante desses deuses de maneira específica. Se alguém queria fertilidade, não ia diante do deus da guerra. Agora, quando é que nós transformamos Deus em um ídolo? Quando nós chegamos diante do Senhor apenas para que Ele realize as nossas próprias vontades. Então Rafa, então acaba sendo uma relação idólatra. Nós não estamos dizendo aqui que a nossa prece ao Senhor, a nossa súplica não seja importante. Estou dizendo que existem formas, e é possível que alguém se relacione com Deus, ou tente se relacionar com esse Deus, né, ou se dirija a esse Deus apenas para a realização dos seus próprios desejos, interesses próprios. Por isso que a pergunta inicial, o que é adoração, é importante, porque dependendo de como compreendemos a adoração, nós podemos, ainda que com boa intenção, estar praticando idolatria. Porque o Deus cristão, ele é o único Deus que, para ser adorado, antes de tudo, ele se revela. Porque Deus sabe que existe uma limitação em todo ser humano. Deus não pode ser adorado por analogia. A mente humana está corrompida. Ela não consegue, observando nada, enxergar Deus. Ainda que ela tenha nuances, toda a observação que a mente humana faz sempre será contaminada pela queda. Então, Deus não pode ser compreendido por analogia. Deus só pode ser conhecido por revelação. Então, na prática, eu não posso olhar para Jane e por minha mente humana ver Deus. Eu posso sentir divindade, mas perceber Deus não. Deus tem que vir a mim e dizer: eu sou. Por isso ele veio em Jesus Cristo. Aleluia. Então o Deus cristão é o único que não espera que eu dê o primeiro passo. Ele se revela. E diante da revelação, ele espera a adoração. Se eu adoro algo que eu não conheço, é idolatria. Porque é tateando. É por analogia. Por isso, mano, você tem liberdade, nós somos parceiros. Qualquer coisa, tá? É nóis. Por isso eu fiz a primeira fala. Porque há muito no cristianismo de idolatria. Porque as pessoas estão fazendo um Jesus à sua imagem. Exatamente. E aí elas jogam sobre o homem histórico toda a expectativa de frustração que elas têm. Elas fazem um Deus para elas que elas chamam de Jesus Cristo. Mas o próprio Cristo, quando olha aquela imagem, fala: não sou eu. Então a gente chama de paganismo e de idolatria o que as outras religiões fazem, mas há mais idolatria e paganismo no nosso do que no deles. Meu Deus. Irmãos, estou aqui apenas para ajudar a dirigir a sala, mas todos vocês são convocados. São convocados a participar. Então, assim, de acordo, né? Agora, uma vez que o Rafa já deu essa boa esclarecida acerca desse assunto, né? Já conversamos bastante sobre isso. E ele já começou a definir um pouco sobre aquilo que nós vamos entender como adoração hoje. Adoração como sendo resultado da relação. Então, o primeiro conceito que nós podemos dar nessa manhã para adoração, de vários que a gente pode tecer aqui, é que adoração é a expressão da relação que nós temos com Deus. Ok? Nós já tiramos idolatria para um lado, né, o paganismo. Agora nós estamos falando de forma clara. A adoração é a expressão. Eu posso dizer que é a expressão mais clara e genuína da relação que nós temos com o Senhor. Relação essa que só é possível porque Deus se revela. E Ele se revelou em Cristo.
Então esse é o nosso primeiro conceito importante, amém? Amém. Todos concordam? Alguém discorda? Amém. Eu discordo, amém. Todos concordam. Amém. Aleluia. Foi dele. Então, com base naquilo que a gente já conversou, a adoração, ela só pode ser adoração se o princípio daquilo que eu estou fazendo for Cristo. O princípio da ação que eu estou desenvolvendo, ou da minha reação, que é aquilo que o Rina falou no início, que a adoração é uma reação, é uma resposta àquilo que eu vejo, que eu ouço, ou seja, é a reação à revelação. Beleza? Cristo deve ser o centro de tudo o que a gente faz, ou então é idolatria. Vamos para o nosso segundo conceito aqui que a gente vai trabalhar, e para isso eu quero que você abra aí a Bíblia no Salmo 135, versículo 18. Aqui o salmista está falando justamente sobre a postura dos povos pagãos acerca da relação deles com os seus deuses, com os seus ídolos. Mas há um princípio escondido naquilo, aliás, um princípio explícito, na verdade, naquilo que o salmista, ele nos revela nessa canção. O Salmo 135, versículo 18. Quem abriu pode ler em voz audível. Vamos lá, lê novamente para nós, com o microfone. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Muito bom. Então a gente está vendo aqui que na relação eu me torno. O que eu me torno? Semelhante a quem eu adoro. Você quer saber a quem você adora? É só você olhar para você mesmo e perceber. Façam uma análise da sua vida, das suas ações, das suas reações, e perceba a quem você está adorando e o quanto você está adorando, o nível de exposição a essa revelação você tem tido. Porque quanto maior for a tua adoração, maior será a semelhança, né, da sua vida com aquela pessoa a quem você adora, ou aquele ser a quem você adora. No nosso caso, ao nosso Deus. Existe esse princípio. Esse é um princípio espiritual muito importante, irmãos, porque nós só poderemos nos assemelharmos a Ele por meio da relação. E assemelhar-nos a Ele é resultado dessa relação, e isso é adoração. Então a adoração é o ato ou a condição relacional que me torna semelhante. É o segundo conceito. Adoração é o ato ou a condição relacional que me torna semelhante. Então a gente... Adoração é o ato / condição relacional que me torna semelhante. Profeta, então a gente pode falar então que a adoração ela tem uma ação transformadora na minha vida. Enquanto eu adoro, eu sou transformado por meio da adoração. A relação te transforma, e a transformação te leva a essa adoração, porque a adoração é a resposta à relação. Enquanto nós estamos nos relacionando, nós vamos nos assemelhando, e esse assemelhar é então a resposta, que o nome disso é a adoração. Quando o homem é chamado pelo Senhor, né, e depois ele é chamado para estar com Deus, não é assim?
O homem é chamado para estar com Deus. Como a gente sabe que o homem foi chamado para estar com Deus? Porque quando o homem sai da presença de Deus, Deus então tem que chamar o homem. Antes Deus não precisava ter não foi necessário o homem chamar o Senhor a princípio, porque o homem e Deus eles estavam ali numa relação perfeita. Mas a partir do momento que o homem sai do lugar de onde ele não deveria ter saído, Deus tem que chamar o homem. Estou chamando para que você volte para onde? Para o lugar. Não é para um lugar novo, é para que você retorne. Por quê? Porque todo o nosso serviço... Obrigado, Senhor, irmãos. Porque todo o nosso serviço ao Senhor, ele só pode ser genuíno. E esse serviço é a adoração, ok? Ele só pode ser genuíno se eu conhecer o Senhor. Por isso que estão aumentando? Então pode baixar. Baixa aí. Vocês estão entendendo, irmãos? Está fazendo sentido? Amém. Liminha. Espera que o Liminha vai chegar aí. Aqui, ó. Tá aqui. Pastor Edu vai levar para você. E é também cíclico isso, né? É cíclico profético. Enquanto primeiro Deus se revela, eu me relaciono, adoro, e quando eu me relaciono, eu adoro, Deus se revela e fica nesse ciclo virtuoso, né? Gostei da primeira expressão que você não quis falar. O profeta que ensinou isso pra gente, né? Como você enche do Espírito. Enquanto você fala, Deus opera, enquanto Deus opera, você fala, e esse ciclo virtuoso Deus vai se manifestando. Isso é adoração, né? Porque Deus se revela, eu adoro. Quando eu adoro, Deus se revela. Porque se Deus se revela, eu adoro. E ficamos nessa pericorância. É isso mesmo? Muito bom. Olha. Meu Deus. É Deus nos chamando para dançar com Ele, é isso? Meu Deus. Foi lá e voltou. Estava pensando aqui sobre... Uma vez eu apenas, acho que foi nas 4 figuras da igreja, ele fala sobre o Senhor ser pessoa, né? Pessoa no sentido de se relacionar. E aí eu estava vendo até o Salmo, né? Ele fala assim, ó, esses ídolos, eles têm boca, mas eles não falam, eles não ouvem. Então a gente pode dizer, de certa forma, que só o Senhor se relaciona, porque... E na verdade a consequência daquilo que a gente vive fora da relação com o Senhor, na verdade não seria uma relação de fato. Exatamente. A gente ia chegar nesse ponto, mas é isso aí. Isso que você falou, perfeito. Porque na verdade, para que haja uma relação, eu preciso de, no mínimo, duas pessoas. Então não existe uma relação de uma via. A relação sempre vai acontecer em duas mãos. Sempre acontecerá dessa forma. Então quando os homens idolatram, adoram, em uma via eles estão idolatrando e não adorando. Então quando a gente chega diante de Deus, o nosso Senhor, e a gente ouve Deus, a gente, aliás, não vou fazer igual a quem fez que você ontem não. A gente está ali para ouvir o Senhor, mas a gente fala, mas não ora. Amém? A gente fala, mas não ora. O que nós estamos fazendo dessa relação? Uma relação de uma via só. E o nome dessa relação se chama idolatria. Porque a Escritura, quando Paulo escreve a Timóteo, ele mesmo vai dizer, antes de tudo, Timóteo, apresente súplica, oração, intercessão e ação de graças. Então existe a súplica. A súplica é quando eu expresso para o Senhor a minha vontade, o meu desejo, o que está no meu coração. A oração é a resposta de Deus à minha súplica. Então na oração não é para a súplica não é para convencer Deus.
a oração, para que Ele me ouça, e na oração Ele trabalhe o meu coração para que a minha vontade se submeta à vontade dEle. O terceiro ponto é a intercessão. O que é a intercessão? Intercessão é quando eu vou interceder para que aquilo que eu ouvi do Senhor na oração em face daquilo que eu supliquei aconteça. Tipo, Senhor, eu quero a sua vontade. Ok, eu pedi isso, mas eu entendi que você deseja isso, então eu estou orando para que você faça isso na minha vida. Então eu só posso interceder a partir do momento que eu conhecer a mente e o coração de Deus. A intercessão, não tem como nós intercedermos se nós não conhecermos o Senhor. Você está entendendo? Eu respondi. Isa Brisa. É igual a Abraão. Quando a gente fala de adoração, eu sempre lembro, até estava confirmando aqui, que a primeira expressão, né, de adoração na Bíblia foi a partir da entrega, né, de adoração ao Senhor, feita por Abraão. E ele intercedeu lá em Sodoma e Gomorra, né, pelos seus. E ele, até o Senhor falou: como eu vou esconder a minha vontade, né? Então ele conhecia o coração de Deus e era amigo, né, dele. Muito bom, muito bom. Rafa? Não? Muito bom, Isabelisa. Irmãos, então, agora, uma pergunta, né, para nós aqui. Já que a gente compreende a importância de tudo isso que nós estamos falando, por que você, né, o que você acha que impede de que a igreja acesse esse nível de relacionamento e adoração? Idolatria, incredulidade? Fala no telefone. Falta de relação? Falta de relacionamento? Ok. Mas a falta de relacionamento pode ser por falta da fome, e a falta da fome não nos faz enxergar, né? Porque quanto mais nós temos fome, eu ouvi uma vez que a partir do momento que o Senhor se revela, a continuidade dessa revelação está para a fome. Quanto mais fome, mais Ele se revela, né? Talvez nós não podemos fechar isso, né? Mas eu acredito que quanto mais você tem fome genuína do Senhor, mais Ele vai se revelar, porque Ele é o mais interessado em ser conhecido, em se revelar. Sim? Amém? Por que há, irmãos, tanta dificuldade em responder a essa revelação? Espera só um minutinho que daqui 5 minutos aí. Vou chegar em Rondônia. 10 minutinhos. Mas eu acho que, até dentro daquilo que a gente ouviu para falar ontem, a obstinação do coração, porque um homem decidido a não se relacionar com Deus, porque pode assim haver a falta de relação, né? Mas aí, ela por si só, não sei, imagino eu, né? Que não seja um problema em si, porque eu posso então achegar-me a Deus. Mas a decisão de viver por mim mesma e aquilo que a gente estava falando sobre a idolatria, eu acho que talvez seja uma das coisas que mais atrapalha um coração obstinado. Ok. Alguém? Muito bom. Olhando para dentro da nossa perspectiva, do nosso tempo, né, no que nós estamos vivendo hoje, um dos principais algozes disso é, sem dúvida, a falta de fundamento. É um problema apostólico. Nós temos um problema apostólico no nosso tempo. Sem fundamento, como nós vamos nos relacionar de fato em profundidade com o Senhor se não há fundamento? Então, para mim, um dos principais algozes, além de tudo aquilo que você já falou, mas vamos partir de um ponto que já está um pouco mais à frente,
é a falta de fundamento. Então tem pessoas que começam a se desenvolver, mas para em um determinado teto e não consegue romper a partir daí. Por quê? Porque a falta de fundamento e há distorções também no ensino. Há muitas distorções no ensino. Adoração talvez seja um dos temas que é mais falado, que é importante nós conversarmos sobre ele, mas talvez seja um dos temas que nós menos conversamos sobre ele de fato. Tomei banho hoje, tá, irmãos? Tem uma mosca aqui, uma varejeira aqui, bicho, me regaçando. Mas eu tomei banho, tá? Fique claro isso aqui. Vocês concordam, irmãos? Que nós precisamos urgentemente falar sobre adoração. E vamos lá, o que é a adoração? É a expressão. Isso. Vocês aprenderam, tá certo. Mas alguns pensam que a adoração é o momento que nós coletivamente entoamos uma canção, ou estamos ali em um momento de devoção ao Senhor, né? Mas não, ali é uma expressão da nossa vida de adoração, mas a adoração é o que somos. Amém? Amém. Adoração é o que somos, e se nós expressamos isso, nós expressamos o que nós somos. Nós não podemos expressar o nosso conhecimento apenas. Na verdade, a gente pode falar do nosso conhecimento, é muito legal, mas Deus conhece o teu coração. Agora, vamos para a Escritura. Essa questão da problemática envolvendo a falta de adoração não é um problema do nosso tempo. É um problema de por que existe missão? Isso aí. Leva lá. A irmã respondeu. Liminha. Irmãos, levante a mão assim, tá bom? Quando vocês quiserem falar, corre lá. Não existe missão porque Deus não é adorado. Onde Deus não é adorado, aquele lugar precisa de missão. Ele precisa ser alcançado. A partir do momento que a adoração ela é restaurada, a missão deixa de ser importante. Sim ou não, irmão? Sim. Faz sentido ou não faz sentido? Na eternidade tem missão? E qual é o lugar onde a vontade dele é feita plenamente? Na eternidade. A eternidade é a adoração em tudo. Viajou, foi em Nárnia de novo. Vamos para Amós 9, irmão. Vamos lá. Fala aí, irmão, por favor. Só que até as nossas perspectivas são tão distorcidas. Está falando da falta de fundamento, né, profeta? Por exemplo, a nossa perspectiva de eternidade, a gente fala, vou para o céu. Vai fazer o que no céu? Para muita gente é bater asa o dia inteiro e não fazer nada. Essa é a concepção que as pessoas têm de céu. Eu vou lá ficar na rede. Entendeu? Os anjos vão nadar nas águas cristalinas. Os anjos vão me servir, eu vou nadar nas águas. Cadê Deus? Não, Deus é o cara que alugou a casa, não interessa. Deus é. Eu vou para lá curtir. Aí tem gente que enjoa rápido, fala, mas eu vou ficar a vida inteira, ou a eternidade inteira assim? Vai ser mecânico, né? Uma coisa. Mas é um vai ser tedioso. Como a professora que me catequizou quando eu era católico. Um colega meio que enjoou da coisa e falou assim: professora, mas então e o inferno? Ela falou: não é bem assim, é que algumas pessoas vão chegar no céu, vão falar aquela paz, vão enjoar rápido, vão dizer, nossa, isso aqui é um inferno. Então fui bem catequizado no meu período. Só para você mostrar. Agora, brincadeiras à parte, é sério, essa história é séria. Só que eu gosto de contar essa história quando eu falo sobre isso, por quê? Porque as pessoas riem da pessoa que me catequizou. Mas esse é o ensino de muitas igrejas protestantes diluído. O cara não pensa na eternidade como sendo contemplação e adoração. A eternidade para muita gente é o quê? É não fazer nada, é ócio. Nada. Adoração é trabalho, irmãos. Aleluia. É interessante
essa falta de fundamento, né, na igreja do Brasil, porque a adoração ela é só limitada a culto, né, Dani? Por exemplo, domingo é o louvor, então eu estou adorando ali, né? Aí canção de adoração são canções lentas. Canções de louvor são canções agitadas, que fazem o povo pular e dançar. Aí tem o momento da palavra. Depois de toda, né, a nossa... Exato. É porque tem tanto tempo que a gente não faz oferta, né, que até esqueci. Uau! Vocês escutaram o que ele falou? É gostoso estar em casa, né, irmão? Vai informar. Quem vive uma adoração vive uma vida de oferta. Aleluia. Irmãos, a liturgia, mano, nós estamos juntos. Agora quase me tora, em nome de Jesus. Porque senão eu vou me torar. A liturgia do culto é para didaticamente ensinar o povo de Deus a viver uma vida de adoração. Não é para virar rito. É para ensinar, olha, você está primeiramente, não está sozinho, tem seus irmãos, a vida cristã é coletiva. Segundo, você começa celebrando porque não há nenhum tipo de trabalho diante de Deus que não é feito a partir de uma vida de submissão. Depois você ouve a palavra, porque no ambiente da adoração Deus se revela ainda mais. E depois você vai para casa? Não, depois você continua vivendo isso. Só que a gente está tão acostumado com o rito que é hora de cantar, hora de dar dinheiro, hora de ouvir palestra, hora de ir embora. E ato de uma semana, hora de ouvir palestra. Cara, isso é a falência da fé cristã, irmãos. Por isso os cultos são sem vida. Deus não está no meio desses cultos. Não adianta ler um mantra que onde dois ou mais se reunirem no seu nome, ele se reúne. Se reunir no nome não é se reunir na nomenclatura. Em nome é na representatividade. Então, se não há representatividade, Deus não está aqui. Gente, Deus não se impressiona pela repetição. Jesus já disse, não é por vãs repetições. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. O céu está dizendo pagão, 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 não estou. Então, se há presença, há evidência. A evidência não é o sinal, é a transformação do adorador. Foi o que você já falou. Mano, uma igreja que adora é uma igreja piedosa. Ela chora diante da miséria do necessitado. Ela chora diante da perda de um irmão, porque Deus é chorão, mano. Deus é assim. Então o que o adorador se torna? Cada vez mais. Bora continuar. Por isso que eu fui em Narnia e voltei. Ótimo. Tá nessa beleza. É legal isso que o profeta falou, porque é a mesma expressão usada em João, né? Já é chegada a hora e agora é a hora em que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade. Esse em dá a ideia de um lugar espiritual, não uma... Nós adoramos o que conhecemos. Vocês adoram o que não conhecem. Então dá para adorar o que eu não conheço. Isso é idolatria. É a mesma expressão, né? Quando dois ou três reúnem em meu nome, quer dizer, nesse lugar espiritual, ali o Senhor está. Dá uma representação geográfica. Lembrando que adoração e culto, eles são sinônimos, ok, irmãos? Adoração e culto é a mesma palavra, ou seja, culto é o que nós somos, não é o que fazemos em determinado momento. A todo instante nós precisamos estar em culto, em adoração ao Senhor, a ponto de que se eu estou trabalhando em qualquer outro lugar, isso não seja separado, seccionado da minha vida de relacionamento com o Senhor. O que eu faço dando o meu melhor. Por quê? Porque eu estou em culto. Ah, mas eu estou trabalhando na advocacia. Então se dá o seu melhor na advocacia, porque isso é culto ao Senhor. Ah, eu trabalho fazendo tendas. Isso é culto ao Senhor. Então, é uma vida
abnegada de si mesmo, piedosa, uma vida que está totalmente devota ao Senhor, a ponto de que tudo que nós fazemos para a glória dele. Isso é adoração nos envolvendo. Amós 9, 11, me deram até 11, 11 e meia. Mamãe querida, meu coração. Irmãos, a mãe quer falar. Todo mundo em silêncio. Pastor, mãe. Mãezona. Galera, a gente deixa liberdade a galera que quiser sair, mas a gente pede que não saia. Porque a gente começou um pouquinho mais tarde, mas a grande estava com engarrafamento. E a mesa está muito preciosa. Então a gente estende até meio-dia, a gente almoça. Até 1h a gente está indo embora, tem a tarde livre e a gente à noite está aqui de volta, pode ser? Vai falar, mano? Então vamos lá, Amós 9, verso 11. O que está escrito em Amós 9, 11, irmãos? Todo mundo abriu? Amém? Vamos lá. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Lê a primeira parte de novo. Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Uau. Irmãos, vocês lembram quando Pedro, ele se levanta, né? Cheio do Espírito em Atos 2, e ele libera aquela mensagem apostólica, a primeira das suas mensagens apostólicas ali. E o que ele faz? Ele interpreta um profeta. Que profeta? Joel. Ele interpreta o profeta Joel. Aqui a gente já aprendeu com o profeta Rafa, com o apóstolo, que ele não está citando o profeta, ele está interpretando, dizendo basicamente aquilo que Joel falou está acontecendo. Agora a gente vê um homem se levantando no concílio em Jerusalém, em Atos 15. Por favor, vamos ler Atos 15. Atos 15, versículo 16. E ele tem o mesmo movimento que Pedro. Tiago levanta naquele momento. Eles estão estão conversando acerca do que está acontecendo em Antioquia, o mover do Espírito que está acontecendo em Antioquia, a adoração que está acontecendo em Antioquia, aquela bagunça, né, que não está dentro do sistema religioso que os apóstolos até então estavam querendo, por conta da sua humanidade, colocar, por conta da religião que estava acompanhando eles ainda. Eles veem o que estava acontecendo lá em Antioquia e falam: peraí, nós precisamos conversar sobre isso, que tem alguma coisa que está errada. Eles não entenderam alguma coisa lá em Antioquia, nós precisamos conversar sobre isso. E aí chega um homem, se levanta, e o que ele faz? Por favor, vamos ler. Quem abriu aí pode ler, Atos 15, versículo, vamos do 13 até o 18, por favor. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: irmãos, ouçam-me. Pedro lhe falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios, para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para ser meus. Uau! O que Tiago está fazendo, irmãos? Está citando Amós. Ele está interpretando Amós, irmãos. Ele está interpretando o que está acontecendo naqueles dias. Aquilo que o profeta Amós falou, 9:11, está acontecendo. Por isso que o Senhor está se movendo entre os gentios.
Isso é o tabernáculo de Davi, a tenda caída de Davi sendo restaurada. Agora, ela já foi restaurada plenamente? Ainda não. Por quê? Ela não foi restaurada plenamente porque a gente vê que a adoração ela precisa ainda invadir, alcançar, melhor dizendo, os corações. O que nos leva a pensar que se existe um trabalho que o Senhor tenha nos chamado, que trabalho é esse, irmãos? Qual é o trabalho? O trabalho de restaurar, junto com Ele, junto com esse movimento do Espírito, restaurar a tenda caída de Davi. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso ofício nesse tempo, o ofício de restauração. Nós estamos incumbidos disso. Ele nos chamou para isso. E nós não podemos, como o profeta falou, nós não podemos descansar. Não se resume a um momento de culto coletivo. Não, isso não se resume a um momento assim. É todo o momento, toda e qualquer situação. Irmãos, quando você chega em um determinado lugar e a sua vida exala a adoração, é muito possível que principados e potestades sejam deslocados de um lugar para o outro. Sabe por quê? Porque o Deus deste século, ele opera nos filhos da desobediência. Se existe um filho obediente naquele lugar, se existem filhos obedientes em uma jurisdição, o que acontece com esses espíritos que operam nos filhos da desobediência? Eles são deslocados, eles perdem jurisdição. Vocês entendem que o nosso primeiro trabalho não é entregar comida para os irmãos? Não estou dizendo que isso não é importante para os irmãos, para os moradores de rua, enfim, para os necessitados. Vocês entendem que o nosso primeiro trabalho não é a ação social? Amém. Vocês entendem que a ação social ela não tem poder para deslocar principados e potestades? Vocês entendem isso? Amém. O que tem poder para fazer isso, irmão, é a tenda de Davi sendo restaurada naquele lugar. É a tenda de Davi sendo restaurada naquela jurisdição. E isso então vai fazer com que os espíritos que operam nos filhos da desobediência sejam... Por isso que eu vibro, Rafa. Eu fico assim, vibrando no meu interior quando eu vejo que uma comunidade genuína, uma comunidade verdadeira, ela assume uma jurisdição, ela entra em uma jurisdição. Eu logo penso nesse versículo: opa, vai estar acontecendo uma briga. Ontem, quando eu estava aqui ministrando, desde anteontem, quando nós estávamos aqui já louvando ao Senhor, cara, eu já estava percebendo que havia uma guerra acontecendo. Espíritos perdendo legalidade, perdendo jurisdição nessa região. Olha a importância que a adoração tem, irmãos. Olha a importância que a nossa relação com o Senhor, que redunda na adoração, tem. Você pode até não falar nada, mas a sua vida, quando chega, ela é em si luz para aquele ambiente de trevas. Não tem quando a gente olha para o céu e a gente vê corpos celestes? Quando os céus olham para a terra, os céus também vê corpos celestes, corpos que brilham. Vós sois a luz do mundo. Irmãos, eu confesso que eu queria ficar quietinho aqui, só anotando. Mas o irmão falou algo que eu já... Como que eu posso dizer? Eu já tenho isso em mim há um certo tempo. Deus trouxe isso ao meu coração. E o irmão falou a respeito da restauração da tenda, né? E aí ele falou isso, a questão da condição dos irmãos em situação de rua. E por que essas pessoas hoje estão lá? Né? Às vezes eu cansei de me perguntar por que eles estão lá. E aí uma vez, no meu devocional, conversando com Deus, é muito disso que você está falando, meu irmão. Porque a omissão da igreja em manifestar a adoração, em levar a essa adoração os nossos irmãos do passado, se eles tivessem feito isso, ou tivessem tido esse entendimento, as pessoas que estão lá hoje são filhos, são sobrinhos, são netos, eles são geração de famílias que
não foram impactadas por essa adoração que os nossos irmãos do passado deveriam ter tido esse entendimento para que eles não tivessem lá hoje. E hoje a igreja, ela responde a isso talvez com ação social, porque os nossos irmãos não entenderam. E o nosso papel hoje, nesse tempo, para essa geração, é ter esse entendimento para que lá na frente a igreja do futuro, digamos assim, não tenha mais que exercer esse papel social, porque a adoração, a tenda já foi restabelecida no local. Então a atmosfera, todo esse ambiente vai mudar, porque nós entendemos isso hoje, e os irmãos lá na frente não vai precisar mais fazer esse tipo de ação, porque a tenda já foi restaurada, e esse ambiente, essa jurisdição espiritual de ambiente vai ser estabelecida no local, né? Eu estava pensando nisso tudo e na verdade me parece que há dois movimentos que eu ia falar daí. Eu acho que anteriormente a adoração ter sido instalada, há missão a ser feita. Então, em um ambiente onde não há muita adoração, há primeiro uma missão a ser realizada. O coração dos homens precisam ser ganhos primeiro. E depois que eles são ganhos, então, o que eu estou entendendo aqui que nós estamos falando sobre adoração, nós os ensinamos a adorar. E a adoração promove a transformação que o mundo precisa ver para se espelhar e continuar em transformação. Então, quem toca o outro em missão? Quem vive transformação? O Cristo que há em nós atrai alguém para Cristo. Esse que foi atraído começa a se tornar um novo atraidor, porque ele em adoração, ele começa esse fluxo de adoração que antes era inexistente, ele começa a viver transformação, se parece mais com o Cristo, e através disso ele já alcança mais alguém. Então, um adorador faz missão. E enquanto aquele local não possui muitos adoradores, vamos assim dizer, ali há uma missão a ser feita. Está carente de missão. E aí a mentalidade que a gente está falando aqui, né? Que então as nossas ações, elas não podem ser suprimidas do Cristo. A nossa principal ação não é fazer uma ação social, fazer um chá de não sei o que, a moda agora da cidade é fazer show de assim, vamos fazer isso daí. Não. É nós encontrarmos no Espírito como é que nós vamos comunicar o Cristo para que as pessoas sejam alcançadas pela salvação e então se torne o próprio altar da adoração e então a adoração começa a fluir até que o céu dessa localidade seja liberado. Exatamente. E isso é a intercessão. Porque a intercessão é estar entre, né? Mano, eu vou falar algo aqui, eu quero ser ensinado sobre isso, né? A impressão que eu tive aqui nesses dias, inclusive assim, muita movimentação de moradores em situação de rua e tal, e o coração da gente queima por isso, né? E aí um dia eu estava aqui, o Senhor ele me levou um texto, e agora faz muito sentido para mim, sobre o que você está falando, sobre a questão do social, né? Aqui em João 12, no versículo 3, a palavra vai dizer que Maria ele pega um frasco de nardo, né, e derrama aos pés do Senhor, e um dos discípulos, né, o Judas, ele vem e repreende aquela ação e fala, por que não dá aos pobres? E o próprio Senhor, ele vai falar aqui no versículo 7, assim, deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão contigo, mas a mim vocês nem sempre terão. O que me fez enxergar agora aqui diante disso é que aquele momento Maria estava restaurando um tipo de adoração ou adorando o Senhor, e alguém vislumbrou aquilo que poderia ser destinada aos pobres, ação social sem adoração. Então assim, o que o Senhor falou comigo nesses dias de fato, aqui,
porque eles sempre são por aqui, eles sempre estão querendo acessar, e o coração, eu percebi a gente assim muito querendo dar esse lugar de justiça, mas agora faz muito sentido, né? Que a gente precisa, a expressão da adoração, ela precisa vir primeiro, ela precisa ser restaurada, para que eles sejam afetados a partir disso. O primeiro lugar onde os céus, o primeiro lugar que precisa ser afetado são os céus, porque por meio desse deslocamento o céu influencia a terra. Os céus sempre vão influenciar a terra, mas há um momento em que a terra influencia os céus, no momento em que a terra intercede, no momento que há essa intercessão, quando a igreja se coloca nesse lugar de intersecção, ela então afeta os céus, e os céus então são transformados e afetam a terra. Esse movimento é um movimento muito importante e que precisa ser restaurado nesse tempo. Exato, testificação. Profetiza, Rosa. Se a adoração ela é a nossa relação, a expressão da nossa relação, e oração a gente ouve há algum tempo, que é a nossa maneira de viver, então, como nós estamos aprendendo a adorar, nós estamos em processo de transformação dessa relação. Então, me parece que os espaços que a gente deixa vazio são exatamente aqueles que nós ainda não nos tornamos. Então, quando nós nos encontrarmos com um morador de rua, naturalmente a adoração que há em nós, a relação que há em nós deve impactá-los. Mais do que o que as nossas mãos vão fazer, e não é que as nossas mãos vão ou não agir. Esquece um pouco as mãos. Pensa em quem você é. A comunidade aqui nessa localidade está impactando eles. O que está acontecendo com eles? Enfim, o que eu quero dizer é que me parece que nós temos espaços vazios no nosso testemunho de Cristo, naquilo que ainda nós não tornamos semelhantes a Ele. Então, às vezes, nós somos extravagantes enquanto estamos no nosso meio comunitário, que é muito correto, porque é daqui que está gerando tudo. Mas, às vezes, o nosso testemunho ainda não alcançou o nosso lugar de trabalho. E, de repente, ninguém ali percebeu que há Cristo em você. Meu Deus. A nossa adoração ainda não fluiu ali. Então, o que é essa coisa de a adoração está abrindo os céus, está gerando uma comunicação? Nós estamos enchendo essa geografia com o conhecimento de Deus. Aleluia. A partir do momento que, não apenas quando a gente chega aqui a gente expressa a adoração. Não, a adoração é a relação. E nós devemos nos relacionar com Cristo em todos os lugares. Então, nós precisamos encher de adoração tudo o que a gente faz, tudo o que a gente toca. Não é só aqui. Quando estivermos no trabalho, quando estivermos em casa, assim as pessoas vão ser impactadas e vão perguntar: quem vocês são? Vão ser atraídas. E ali há uma oportunidade para um testemunho. Então a adoração ela vai quase que fluir naturalmente com o testemunhar, com uma missão. E aquele que ainda não era vai se tornar, porque foi tocado por alguém que era. Então precisamos ir nos preenchendo e deixar que as pessoas venham reconhecer esse Cristo que há em nós, independente ainda do que as mãos fazem. Porque de repente o Espírito pode falar para você: faz. No outro dia ele pode falar: não faz. Mas o testemunho tem que sempre estar ali. Testemunhar, nós testemunharemos, porque é quem nós estamos nos tornando. Bem rapidinho, irmãos, sobre o que ela disse, a questão da adoração, que ela realmente atrai. Eu estou aqui hoje por conta da adoração. Eu não conheci esse lugar, eu não sabia desse lugar. Conheço algumas pessoas que estão aqui de outras oportunidades, mas não sabiam que era daqui. E assim,
ouvindo e vendo um ambiente de adoração, até pela internet, eu estou aqui hoje. Você entendeu como que essa questão geográfica, como que isso realmente atrai? Então, quando esse espaço que a irmã disse, ele é preenchido, as pessoas são atraídas para aquele local. Então, eu só queria deixar essa ressalva. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos abrir Isaías. Existe, o Rafa estava lembrando aqui, né, para a gente poder deixar bem claro, não existe uma antítese entre a adoração e a ação social. Porque nós, uma vez que somos um povo que se relaciona com o Senhor, que adora ao Senhor, está intrínseco em nós esse movimento de ação social. Ou seja, nós não fazemos ação social, nós manifestamos ação. Ok? É que a expressão ação social é contemporânea, irmãos, é dos nossos dias. A Bíblia tem uma expressão mais completa, mais forte, chama-se justiça. O salmista diz que justiça é a base do trono de Deus. Aí é que tá. Mas e o céu? O céu não precisa ser justificado, porque o céu é perfeito, a terra precisa. Então o que um povo que está sendo transformado pelo Eterno, que é justo, manifesta? Justiça. Então não há antítese. A expressão externa àquele que não conhece a Cristo de um adorador chama-se justiça. Então obra de justiça é o que sai de nós. A adoração é o que Deus recebe, e o que nos afeta é transformação. Aleluia. Então nesse ciclo todo mundo é alcançado. O cosmos é alcançado, o outro é alcançado. Então uma igreja que vive em adoração, ela tem sede de justiça. Não tem como. Então, na verdade, essas coisas elas vão se misturando, porque isso tudo está em Deus. Sim. Deus é justo. Deus vai planificando as coisas. Então, a separação entre uma coisa e outra tem a ver com uma igreja que pensa que ação social é o que a gente faz. Então, eu só queria fazer esse recorte porque a profetisa Rosa veio costurando muito bem para esclarecer isso. Justiça, irmãos, é o que a gente é. Aleluia. Então, porque a gente é justiça, a gente manifesta obras de justiça. Por isso, lá no Sermão do Monte, que é o sermão dos que são, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e eles serão fartos. Quem tem fome e sede de justiça não é o que está no mundo, é o que foi salvo por Cristo. Então isso é o que a gente é sedento por justiça, né? Então a gente manifesta, é importante entender isso. Esse é o sentimento, né, de Deus, afetando a humanidade, né, a igreja. Seja qual for a necessidade da expressão, nós nem estamos fixados em é preciso fazer essa obra, esse aqui é o nosso tipo de obra. Não, é o que está posto ali, é a necessidade, é o clamor daquela terra que sobe diante de Deus. Ali a igreja vai manifestar. Por isso a palavra justiça é mais ampla e mais plena, né? Irmãos, está claro que a justiça, tudo isso está dentro do mesmo assunto de adoração? Isso vai ficar mais claro agora então. Isaías 62, versículo 1. E nós vamos trabalhar rapidamente esse texto, só o versículo 1, o primeiro aqui. Para a gente poder depois ainda ter um momento de louvor. Vamos lá. Isaías 62, versículo 1. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor
e a sua salvação como uma tocha acesa. Uau, esse texto é maravilhoso, irmãos. Deus, quais são as 4 promessas que nós encontramos nesse texto? Promessa 1: não me calarei. Então, Deus está dizendo aqui que Ele não vai se calar. Como que Deus fala hoje? Por meio da igreja. Ou seja, Deus, Ele compartilhou conosco a sua missão. A missão da igreja, a missão de Deus é a submissão da igreja. Nós estamos inseridos nisso. Então Ele está falando que Ele profeticamente, Ele vai utilizar a igreja para poder falar, ok? Para poder manifestar a sua voz, manifestar a sua vontade. E esse falar aqui é a sua mente, o seu coração, ok? Qual é a segunda promessa? Não me aquietarei. Não descansarei. Deus está falando que Ele não vai descansar, Ele não vai se assentar. É o que Ele está dizendo. Eu não descansarei. Deus não vai deixar de agir. Deus não vai deixar de trabalhar. E como que Deus trabalha? Descansando. Regaçou. A gente descansa. Como que Deus faz isso, irmãos? Como que Ele manifesta esse agir? De várias formas, mas uma delas é por meio da igreja. Qual é a terceira promessa, irmãos? Nós estávamos falando até agora sobre isso. Até que saia. Ou seja, não é até que faz, é até que saia. É algo natural, é algo que vai acontecer, vai manifestar. É o que nós somos. Até que saia sobre as nações a sua justiça. E o que é a justiça de Deus? É a sua ordem. O que Ele está dizendo é que Ele vai ordenar todas as coisas. E Ele vai fazer uso de quem? Da igreja para isso. Porque se existe desordem, é porque falta justiça e equidade. Vai falar? Hã? Então o que acontece? A justiça de Deus, qual é o movimento? A justiça de Deus afeta a igreja, e a igreja afeta o mundo. Vocês entendem? Está claro? A justiça de Deus vem e afeta a igreja. A ordem de Deus afeta o seu povo, e o seu povo, por conta disso, afeta o mundo. E o que é afetar o mundo? Transformar. A adoração, irmãos, que é o que somos. Aleluia. Nós não vamos fazer afetar o mundo, nós vamos afetar o mundo porque somos a adoração, porque somos o resultado, a expressão dessa relação com o Senhor. É isso daí ou vai ser aqui? Eu vou gritando aqui. Aumenta esse aqui um pouquinho, tá lá meio baixo. E por último, vai falar? Emílio. Vamos. Sube, irmão. Sube. 10 minutinhos, tá chegando aí. 10 minutinhos. Sabe, Josemar, ouvindo vocês falarem, vem um sentimento no meu coração que tudo isso, expressado pela adoração, nos coloca num lugar de liberdade, de saber quem nós somos em Cristo, para que nós possamos seguir nesse caminho totalmente vulneráveis e com um filtro, né? Porque diante de tudo isso,
aquele que não é, ele não vai enxergar com plenitude o que está sendo feito. Mas isso não nos coloca em xeque, porque nós temos a liberdade por estarmos fazendo em adoração, direcionado pelo Senhor. E isso é uma segurança, né, para nós. Só compartilhando o meu sentimento do coração. Oi, som. Estão me ouvindo? Não. Estava com outros. Não. Qual que é então, amém, mano? É isso aí. Ó, qual que é então a última promessa desse primeiro versículo de Isaías 52? A sua salvação. Como? Na tocha. Beleza, lá em Mateus 5, no versículo 14, o que ele vai dizer? O Senhor Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém pega, acende uma lamparina e coloca debaixo da cama. Ou seja, o movimento de Deus na terra passa por quem? A igreja está envolvida nisso. Esse é o trabalho da restauração da tenda caída de Davi, irmãos. O que nós vamos fazer? Transportar cultura, transportar engenharia. Vocês estão aqui? O nosso trabalho como igreja é transportar essa engenharia dos céus que está nos afetando por meio dessa relação que temos com Deus. Pode baixar isso aqui agora. Cada microfone. É esse que está dando? Ei. Esse aqui está alto também. Pode baixar um pouco. Você falou no verso agora que Deus ele manifesta a justiça na igreja para a igreja manifestar ao mundo. Eu compreendo que a maneira da igreja receber essa justiça que é de Deus é a partir da obediência. Como a gente ouviu lá nos filhos ministeriais, isso foi no Metanoia, agora já me entendi. Acho que foi no Metanoia. Sobre a noiva, né? Que a noiva amadurecida é aquela que cumpre toda a vontade do seu noivo. Cumprir a vontade, em outras palavras, é obedecer. E que vontade é essa do noivo? A justiça. Nós só manifestaremos a justiça se nos comportarmos em obediência. Então, o obedecer da igreja, e ela só obedece quando ela amadurece, e amadurecer é ser transformado, então eu sou transformado por meio da obediência. Eu obedeço, me torno algo novo. Obedeço, me torno algo novo. Ao me tornar algo novo, eu estou manifestando essa justiça. E manifestar é então pôr para fora, tocar no mundo. Como Deus toca o mundo? Quando a igreja obedece. Então, o nosso testemunho é ouvir de Cristo, e aí nós estamos agora falando sobre o ouvir, né? Acho que o Rafa pode me ajudar nisso, mas uma das formas de traduzir a palavra ouvir, lá do Shema, é obedecer. O ápice dessa expressão é obedecer. Ouvir não é uma palavra vazia, ela é uma palavra contida de uma ação, a ação da obediência. Então, Shema Israel, obedeça Israel. Então, esse convite é um convite para obedecer, é um convite para se tornar. E o se tornar toca o mundo. De que forma? Com justiça. Muito bom. Ô, Rafa, eu sei que você está doido para falar.
falar. Ele não quer falar. A palavra me traz gosto, cara. É bom. Meu Deus, eu me emociono. Falando sobre essa questão dos céus afetarem, né, a terra e a forma com que nós vivemos, o nosso estilo de vida, eu lembrei lá de Apocalipse 21, que fala, né, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, né? E tabernáculo significa a própria presença, que era onde os homens o adoravam, né? Com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando sobre uma nova ordem, sobre um novo estilo de vida, sobre os céus afetando a terra, sobre uma noiva adornada, sobre a justiça, onde não haverá morte, não haverá mais choro. Amém. Uau, aleluia. Fazer um momento de selar, cara, apresentar, né? Vamos selar. A frase que ela falou aqui, ó, Deus toca o mundo quando a igreja obedece a Deus. Quando a gente olha para a palavra obediência, fé, aliás, no Velho Testamento, há dois tipos de palavras que sugerem fé. Uma é crença e outra é obediência no Velho Testamento. Só que crença não é fé. Porque eu posso ter uma crença e não ter fé. Agora, obediência sim. Então, quando nós ouvimos a palavra obediência, porque Abraão foi conhecido como o pai da fé? Porque ele obedeceu. Né? Exatamente. Se fé é o nome da relação, me relaciono de fato quando eu obedeço. Se eu não obedeço, eu travo a relação. Exatamente. Eu só obedeço também aquilo a quem eu confio, né? Então, essa relação, acredito eu, que depende também da minha confiança nele, porque eu confio nele, eu acredito nele, confiança, então a obediência está para a relação. O nível de obediência que nós temos é resultado do nível de relação que nós temos. Aleluia. A obediência é o que nós estamos falando sobre a adoração, basicamente. Lucas 18, 7 e 8, para a gente ir finalizando, irmãos, aqui esse nosso momento. Nós falamos sobre adoração, está claro, meus amados? Amém. Adoração e intercessão, nosso papel como intercessores, está claro? Ninguém tem nenhuma dúvida acerca disso. A gente não consegue esgotar o assunto nesse momento, mas o que o Senhor nos trouxe para hoje, eu acho que é isso. Eu acho que de agora para frente a gente poder desfrutar um pouco mais da sua presença. E você quer falar? Enquanto isso, abram Lucas 18, 7 e 8. Eu queria fazer só uma pergunta para você, Dani. Qual Sim. é a diferença entre orar e interceder? Ok. Orar, eu oro, a oração está para ouvir. O sentido da oração é voltar a minha mente a Deus. Então, na oração, basicamente, eu não falo. Na oração, eu ouço, eu capturo a vontade de Deus acerca daquilo que eu até então havia suplicado. Eu supliquei. Agora, Senhor, qual é a sua vontade acerca disso? É isso mesmo? Não, não é isso. É outra coisa.
Qual é o problema de nós não orarmos? Que é ouvirmos. O problema é que nós vamos falar para Deus e achar que Deus nos respondeu como a AP fez ontem. Ele responde parcialmente, porque nós fomos assíduos em sair da sua presença e não tardios, no sentido de não permanecemos em sua presença. Então, a intercessão é o resultado, é o fruto de eu ter compreendido a voz de Deus no momento que acontece na oração. Eu só consigo interceder depois de orar, porque para eu interceder eu preciso ouvir a Deus, eu preciso saber a sua vontade, e saber a sua vontade está para a oração. Senhor, eu quero orar Senhor, eu suplico nesse momento pelos moradores de rua que estão aqui ao nosso redor. E Senhor, eu quero levar pão para eles, um café, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Senhor, eu quero trazer eles para dentro da minha casa, eu quero colocar eles em um lugar. Senhor, eu quero ter um centro aqui de recuperação. Eu quero, ok, agora eu vou orar. E o Senhor vai falar qual é a vontade dele. Como é que Ele quer que você faça? É na oração que nós entendemos a vontade de Deus. A intercessão é quando eu entendo a vontade de Deus, eu começo a orar para que a vontade de Deus se manifeste, se faça, aconteça. Entende? Por isso é impossível interceder sem conhecer a vontade dele. Está claro? Está claro, irmãos? Amém? Falar? Não? Então, Lucas 18, 7 e 8. Quem abriu, pode ler, por favor. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra. É uma pergunta, né? No final aí. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Isso está totalmente linkado que a Rosa, a profeta, estávamos falando agora, ok? Me parece que esse texto sugere que Deus ele gosta de ser provocado para ele responder. É a provocação, não é? Olha isso. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Além do movimento de intercessão, a Escritura está sugerindo um tempo. Que tempo? 24, 7. O que é isso? A restauração da tenda caída de Davi. Dia e noite, sem cessar, o tempo inteiro diante do Senhor. Rosa? Só para um detalhe, interceder na matemática ou na física seria, por exemplo, um encontro de duas linhas. Então é como se, por exemplo, aquilo que o Dani estava falando, né? Súplica, a oração e depois a intercessão. Se nós já suplicamos e agora Deus já respondeu é a linha que veio do céu. Uma linha já veio sobre nós. Mas agora parece que há a expectativa de que haja uma devolutiva agora da terra para os céus. Então, interceder é quando alguém se coloca nessa brechinha para fazer a devolutiva daquilo que Deus falou. Da terra para o céu. E em algum lugar elas se cruzam. Se cruzar é a definição da palavra intercessão. Eu diria quase que muitas vezes quando nós intercedemos, nós estamos nos pondo no lugar de respondermos aquela palavra do Senhor. Então, cuide com o que você intercede. É possível que em alguma medida você colaborará ativamente para a execução daquilo, porque Deus já liberou a palavra. Agora, quem na terra responderá? Vamos ser Deus.
finaliza isso. Quando, pois, o Filho do Homem voltar, achará, pois, fé na terra? Achará alguém colocado no lugar da intercessão, nesse lugar específico? Isso é um chamado que ele está fazendo para nós. É o chamado de Isaías, que nós cantamos aqui no primeiro dia. Eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, irmãos, não pode haver disputas entre nós. Porque as disputas, elas revelam que nós estamos olhando para lugares diferentes. Estamos posicionados em lugares diferentes. Não pode haver disputas entre nós. Se o Senhor fala com um, nós precisamos nos submeter à sua voz. Porque nós precisamos nos submeter à voz do Senhor que se manifesta no outro. Nós não poderemos fazer nada sozinho, ninguém é igreja sozinho. Eu como comunidade, nós como comunidade precisamos nos submeter se a revelação veio de uma outra comunidade. Por exemplo, o Deck Souzinha, que está aqui entre nós. Se o Senhor deu a eles a revelação, por que eu não vou me submeter se todos nós estamos envolvidos numa mesma coisa, numa mesma obra? E uma vez que eles fazem, é porque nós estamos cooperando. Glória a Deus. Não é assim? Quando Deus estava fazendo, o Pai e o Filho, quando o Pai estava fazendo, o Filho e o Espírito estavam cooperando. Quando o Filho estava fazendo, o Espírito e o Pai estavam cooperando. Agora o Espírito está fazendo, o Pai e o Filho estão cooperando. O que a gente vê isso? Mútua cooperação. Não pode haver disputas no meio de nós, porque se existe algo que pode impedir, atrapalhar que nós ouçamos, que nós oremos de fato e que nós estejamos nesse lugar de intercessão, são as disputas, é a vaidade, é o orgulho do nosso coração. Ou seja, a adoração pressupõe humilhação, irmãos. Para nós fazermos tudo isso, só é possível se o caráter do nosso envio tiver o mesmo caráter do envio de Jesus Cristo, e que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Chega aqui, Rafinha, profeta. Irmãos, eu já estava ali sentado do lado da profetisa Rosa, chorando pela alegria de ouvir tudo isso e aprender. A gente, nessa manhã, aprendendo sobre adoração, precisa conectar essas coisas todas com aquilo que a gente ainda vai ouvir. Ontem o apóstolo Luiz começou a falar sobre ouvir, e não tem como, vai desembocar em adoração. Vai desembocar em adoração e vai desembocar em justiça. É só olhar a forma como o Pai e o Filho e o próprio Espírito se movimentam ao longo da nossa história, a história da humanidade, né? Deus envia seu Filho é verbo, é comunicação. Mas aquilo que nós conhecemos do Filho foi justiça. Ele cumpre a justiça do Pai. E quando ele cumpre a justiça do Pai, ele faz com uma finalidade: justificar aquilo que está torto, aquilo que está em desordem, que somos nós. Começou conosco, mas vai acabar com o cosmos. Ele vai pôr tudo em ordem. E ele está fazendo isso para quem receber a glória? Para o Pai receber a glória. E dar glória ao Pai, que é Deus, a gente chama isso de quê? Adoração. Então ele é o restabelecimento daquilo que é a vocação da raça humana: ordenar todas as coisas para a glória de Deus. E isso está sendo feito em nós
para ser expresso por meio de nós. Então, o profeta Dani, antes de correr aqui no banheiro, já denunciei porque ele vazou, tá? Eu não estou pegando o microfone porque eu quis. É para continuar de onde ele parou. E graças a Deus a gente é meio... O bom de edificar entre amigos é que um vai no banheiro, o outro continua. Se eu for no banheiro, a Rosa continua e assim sucessivamente. Mas onde a gente parou? A gente parou entendendo todo esse movimento, irmãos. Porque a compreensão dividida dessas coisas nos impedem de sermos saudáveis como igreja. Então não é agora é a hora de adorar, agora é a hora de pregar, agora é a hora de fazer isso. Não, irmãos, isso é ser igreja. A igreja é estas coisas. E restaurar a compreensão destas coisas tem a ver com o que o profeta Dani chamou de trazer fundamento. Porque sem isso a gente vai desfigurando aquilo que é a noiva de outro, que é de Cristo, né? O pastor Nilson levantou a mão, ele quer falar. E aí, enquanto ele pega o microfone, eu devolvo pro Dani. Olha que vaza. Irmãos, então, aprendendo aqui, bebendo com vocês, tudo isso, simplesmente igual o irmão ali, só expressar algo que eu vejo, dessa relação, e a gente volta para o início a respeito de fundamento. Então, ou seja, algo sem fundamento gera uma idolatria, que não gera uma relação, não temos uma adoração. E hoje se fala de adoração profética. E qual adoração não seria profética? Porque o profeta ele é reconhecido por discernir a voz do Pai, não é apontamento, e a gente sabe disso. E do adorador? É verdadeiramente em conhecer aquilo que agrada o Pai. Então a relação é intrínseca. Não tem como dizer, não, vamos fazer uma adoração profética. Não, cara, a adoração ela vem dessa relação, desde o fundamento. Então é exatamente o que gera geograficamente aquilo que a profetisa Rosa disse. Nós só conseguiremos avançar, e só é real se houver uma relação e se verdadeiramente conhecemos o coração. É isso, irmãos. Bora enlouquecer? Bora enlouquecer. Nesse momento, um momento